No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, em sua querida Vila das Flores, o ilustre Dr. Raimundo Barbosa da Silva, aos 80 anos de idade. O médico-geral daquele pequeno município no sertão nordestino foi lembrado em rádio e televisão pela sua trajetória incansável na vida. Raimundo era filho de humildes campeiros que vieram do norte para construir um futuro melhor na região sul. Criado numa família apaixonada por literatura, passou a infância e juventude lendo livros sobre medicina e ciência. Em 1960, ingressou no curso de medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde se formou com destaque em 1965. Em seguida, dedicou-se à prática da medicina na região e, em 1973, foi contratado como médico-geral da Vila das Flores. Ali trabalhou sem descanso, construindo uma clínica que atendia necessidades de todos os moradores, independentemente de idade ou condição socioeconômica. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e à saúde das comunidades mais carentes. Em sua homenagem, o governo municipal construiu um centro de saúde que leva seu nome. Raimundo foi _start Iro fiel, sempre amado pelos moradores da vila por causa de seu caráter gentil e dedicado. Era comum ver o Dr. Raimundo caminhando pela rua, acompanhado do seu cachorro, e ajudar as pessoas que precisavam. Seu nome foi citado no telejornal da Globo em 2017, quando o médico ajudou a salvar a vida de uma criança em choque sério após um acidente de moto. Através do tempo, o Dr. Raimundo também foi um apaixonado por jardinagem e cultivo orgânico. No quintal da sua residência, construiu um pequeno jardim com diversas espécies de plantas e frutas, que lhe serviam tanto para o bem-estar quanto para o seu trabalho. Sua casa era conhecida por toda a vila como um verdadeiro santuário da natureza, cheia de flores e animais selvagens que iam _start ir ao médico como uma espécie de agradecimento pela sua proteção. Em seus tempos livres, o Dr. Raimundo também era conhecido por sua paixão pela fotografia de natureza. Suas obras são lembradas pelos moradores da vila como um testemunho das belezas naturais da região e um incentivo para a proteção ambiental. Mas o destaque do Dr. Raimundo foi também devido à perda de sua esposa, Maria da Luz, em 2014, vítima de câncer. Com ela, Raimundo compartilhava não apenas o amor, mas também o compromisso com a comunidade e a natureza. Desde então, ele dedicou-se à preservação da vida local, lutando contra a poluição e o abuso de recursos naturais que ameaçavam a qualidade de vida da população. Ao longo de sua vida, Raimundo foi lembrado como um exemplo de dedicação e amor à vida. Ao seu lado, moradores, colegas médicos e até pacientes em _start iram em memória do médico que consolou as almas cansadas e curou os corpos doentes. O velório do Dr. Raimundo Barbosa da Silva foi realizado na Igreja de Nossa Senhora das Flores, onde centenas de pessoas prestaram seus respeitos. O funeral foi uma celebração da vida de um homem que, ao longo de sua jornada, conseguiu tocá-la no coração de tantos e inspirar a gente com seu amor à vida. Ainda assim, é na simplicidade do cotidiano que ele foi lembrado: uma prateleira de ferramentas no quintal, xícara de café forte no copo de vidro grosso e o cheiro de pão fresco na cozinha. A rua do Dr. Raimundo vive em silêncio, com o galho doce da árvore que em _start ir ao médico como um testemunho eterno de sua presença e legado. Esta tarde, a luz da chuva caiu sobre a casa de Maria Fernandes, em Santana do Seridó, quando a vida dela desapareceu. Ela faleceu ontem, aos 85 anos, depois de viver uma vida cheia de amor e dedicação às pessoas e ao ambiente. Nascida em 1936, em uma pequena casa de madeira no centro do povoado, Maria era filha de pais simples, que trabalhavam na fazenda vizinha.
Cresceu entre as risadas e o silêncio da natureza, aprendendo a valorizar tudo o que a vida oferecia. Aos 7 anos, Maria perdeu a mãe em um acidente de carro e, desde então, passou a cuidar do irmão mais novo, transformando-se em mãe às próprias custas. Aos 15 anos, começou a trabalhar na fazenda, plantando e colhendo alimentos para a família. Quando completou 20 anos, Maria decidiu estudar, inscreveu-se em um curso de educação e, após 5 anos de dedicação, graduou-se em pedagogia. Ela foi a primeira mulher do povoado a concluir o ensino superior e, desde então, dedicou sua vida às crianças, transformando as vidas das famílias mais carentes da região. Como professora, Maria foi reconhecida pelo seu carisma e dedicação. Ela ganhou o prêmio de professora emérita em 1985, por sua brilhante carreira de 20 anos na educação pública. Seu nome foi citado no telejornal da Globo como um exemplo de luta e paixão pela vida. Além disso, Maria era apaixonada por plantas, especialmente orquídeas. Sua casa era uma floresta com milhares de flores coloridas e fragrâncias únicas. Ela escrevia poemas sobre cada uma delas, deixando para a posteridade um legado inesquecível. Em 2010, Maria perdeu seu marido em um acidente de ônibus, e desde então, passou a viver sozinha na casa que construíram juntos. Mas ela não se rendeu. Ela continuou cuidando do quintal, escrevendo poemas sobre suas flores preferidas e lendo romances clássicos brasileiros. Maria morreu em sua casa, rodeada por seus amados livros, com a fragrância das orquídeas em todo o quarto. Ela deixou para a vida uma mensagem inesquecível: ama o que amamos. E assim, Maria Fernandes será lembrada pela humanidade como uma mulher corajosa, carinhosa e dedicada à vida em seu todo. Selton Mello, o ator que se transforma no alma das histórias, nas sombras do palco, na intensidade da luz dos estúdios, é mais do que apenas um rosto em um filme ou uma televisão. Ele é a incandescência de cada expressão, a respiração de cada personagem, a alma imortalizada em cada gesto e emoção. E a vida dele, a sua trajetória, é uma sinfonia de cores, de luzes e sombras, de emoções que se misturam para formar um tapete vibrante na história do cinema brasileiro. Nascido no coração da cidade mais exuberante do Brasil, Salvador, Selton cresceu com o som das percussões africanas e as melodias dos sertanejos, a música que vibra em todas as veias de um país tão diversificado. A sua infância, marcada pela alegria e pela brincadeira, foi palco da semente do seu talento. Ele vivia a vida com a mesma intensidade com que atua, transformando cada instante em uma cena de um teatro da vida. Aos olhos do mundo, Selton é um mito que viveu entre nós, uma luz que ilumina o nosso céu artístico. Mas para quem o conhece, ele é algo mais do que uma estrela de cinema. Ele é um amigo, um irmão, um pai e um marido. É aquele que sorri em momentos difíceis e que chora quando a vida o exige. Ele é aquele que vive seus sonhos e que inspira outros a fazê-lo mesmo. Seus olhos, como duas lentes de água, refletem a força de seu talento e a profundidade de sua alma. Eles falam com um silêncio tão eloquente quanto as palavras que saem de sua boca. Selton é o sonho despertado, o som do coração, uma canção sem fim cantada pelo destino. E a sua carreira, essa carreira luminosa e versátil, é como um rio que flui pelas montanhas da vida, que se bifurca e se transforma em tantos cursos d'água, mas que sempre retorna ao seu caminho principal. Ele tem sido diretor, roteirista e ator, sendo destacado por sua habilidade de interpretar personagens tanto dramáticas quanto cômicas. E se pudesse resumir em uma única palavra tudo que Selton Mello significa para a indústria do cinema brasileiro, talvez essa palavra seja humanidade. Porque, além de todos os elogios e reconhecimentos, ele é o que nos mostra a fragilidade humana, a força da amizade, a intensidade do amor. Selton é a humanidade em cada personagem, é o coração que bate na tela, é a vida vivida através de uma história. E assim, Selton Mello continua sendo um mito que viveu entre nós, um ator que se transformou em lenda. Ele é o nosso sonho, nosso coração e a música que vibrava na vida. E como ele mesmo disse uma vez, a vida é uma única ocorrência, então aproveite. E nós, somos sábios a aplicar essa lição de vida em cada um de seus trabalhos.
No coração do estado mineiro, numa cidade onde a vida se movimenta ao som das harmônicas de uma sertaneja típica, surgiu um menino encantado com as coisas mais belas e simples da vida. Selton Mello nasceu em Passos, onde o sol brilhava intensamente sobre a terra e as paisagens eram pintadas pelo artesão Mão Deus que é a natureza brasileira. A casa em que ele cresceu era um refúgio de amor, onde a família se unia para compartilhar os momentos mais simples da vida, as refeições, as histórias de fadas e os hinos cantados no coro da igreja. Nesse oásis, Selton aprendeu a valorizar a cultura e a educação, como um tesouro que podia ser desbravado com dedicação e constância. A casa era também um templo das artes, onde a criatividade e a liberdade de expressão reinavam. Os pais de Selton eram modelos a imitar. Eles não tinham grandes recursos financeiros, mas suas almas eram ricas em amor, cultura e esperança. E foi naquele ambiente propício que o jovem artista despertou sua paixão pela pintura, pelo teatro e, acima de tudo, pelas histórias contadas através do cinema. Aos poucos, Selton começou a encantar seus tios, suas primos, os vizinhos da rua com as histórias que inventava. A sua imaginação era fértil como a terra de Minas Gerais, e cada contosso em *start assista se tornava um mundo a sério. Ele tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem parte desse universo imaginário, deixando-as suscetíveis às emoções dos seus personagens e ao encanto da sua voz. Nessa cidade, onde o futebol é a religião e os corações latam com o ritmo do samba, Selton descobriu que era capaz de criar mundos com apenas palavras e gestos. A atmosfera acolhedora da casa onde cresceu foi um berço seguro que lhe proporcionou a liberdade para explorar seus talentos e, mais tarde, conquistar o mundo todo. Aquele menino, cuja vida começou em Passos e cujo nome se tornou sinônimo de talento e dedicação, tem hoje um lugar especial no coração do Brasil. Selton Mello é uma história de amor pela arte, pela cultura e pelo sonho de alcançar o sucesso, mesmo em meio a dificuldades. E é precisamente nesse sentido que ele se tornou um ícone para muitos, especialmente aqueles que, como ele, nasceram em cidades pequenas e sonharam grandiosamente. O destino de Selton Mello, assim como a vida de qualquer artista, é marcado por altos e baixos, triunfos e frustrações. Mas, ao longo do caminho, ele aprendeu que o verdadeiro sucesso não se mede em prêmios ou reconhecimentos, mas sim no impacto que seu trabalho pode ter na vida de outras pessoas. E é exatamente nessa questão de impactar vidas que Selton Mello se tornou um nome inesquecível no panorama artístico brasileiro. Cada filme, cada peça de teatro, cada performance, é uma oferta às musas da inspiração, um olhar intenso e carinhoso sobre a humanidade e suas emoções. Como dizia Plínio Salgado, a vida não se mede por quantos anos temos, mas pela qualidade do que fazemos com elas. E nessa perspectiva, Selton Mello é uma verdadeira lenda da cultura brasileira, um exemplo de que o amor pelo arte e a dedicação à obra pode transformar vidas e, acima de tudo, iluminar corações. Na terra prometida da samba e do mar, o jovem menino do sul empreendia sua jornada com uma fé intrepida e um coração cheio de sonhos. Selton Mello, com os olhos brilhantes como as gotas de sol que se escondem nos rincões da praia, havia decidido lançar-se às margens do Rio Grande, em busca das maiores oportunidades e da liberdade. Era ali, neste cenário encantador e vibrante, que ele mergulhava no aprendizado da atuação. Os traços do maravilhoso Paisagens Carioca serviam de telas para seus primeiros ensaios, enquanto o calor intenso do sol brasileiro fundia-se com a paixão que consumia-o. Participava de testes arriscados, frequentava oficinas em que seu talento se destacava e encontrou mentores que o ajudaram a desenvolver sua sensibilidade artística. Era como um pássaro adivinho que aprende com os maestros do céu, observando o mundo a partir de uma perspectiva única e fascinante. Mas o caminho para a glória não é fácil nem linear. O jovem ator teve que enfrentar os desafios típicos do início de carreira, aqueles que testam a força e a resiliência do coração. Porém, mesmo amontoado de obstáculos, Selton destacou-se rapidamente pela intensidade de suas interpretações e pelo carisma natural que atraía público e colegas. Era como se o próprio mar falasse através das ondas, revelando as emoções ocultas no coração do ator: amor, tristeza, raiva, esperança. Era como se todo mundo pudesse sentir, ao olhar seus olhos, a força vibrante de um mar que nunca descansa. E o carisma,
O carisma do ator era como o sabor do café da manhã nos corredores escolares, uma mistura explosiva de emoções que dizia muito sobre a personalidade do jovem e que, sem dúvida, contribuiu para sua ascensão no meio artístico. Era assim que Selton Mello vivia, imerso nas tradições e rituais da cidade maravilhosa. E é neste cenário único, com a samba cheia de vida e o futebol a vibrar no coração das ruas, que a história de um ator se entrelaça com os sonhos e esperanças do Brasil, em uma jornada que leva da juventude até o auge da carreira. E como a bateria do samba eclodiu na praia de Copacabana, com toda a força e vivacidade, era assim que Selton Mello vivia sua vida, impelido por um sonho grande e uma paixão sem limites. E é neste rio vibrante que a história do ator se escreve, em uma mistura irresistível de talento e destino, onde o passado e o futuro se fundem num só olhar. A vida de Selton Mello, um homem cujo coração batia com o ritmo da cidade mais encantadora do mundo. A vida de Selton Mello é um testamento às maravilhas da persistência, uma odisseia cujos pormenores foram forjados com azeite e lágrimas no sol brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, naquele antigo bairro onde o mar chama eternamente ao amanhecer, sua infância foi composta por ritmos sincopados e sons que vibraram em harmonia com a natureza. Em sua jovem idade, Selton desenterrou seu talento esquivando-se do mundo da brincadeira, no meio das brincantes de um jardim infanto-juvenil, ao receber o convite para uma audição emocionante. Aquela tarde, o destino o encontrou em frente aos estúdios de televisão, onde uma chance inesperada abriu as portas de um mundo desconhecido. O sucesso viria mais tarde com a interpretação daquele personagem que consagrou sua carreira, cujos olhos revelavam o sofrimento e a paixão em uma miríade de cores. Foi nesse papel que Selton se consagraria, desbancando barricadas e derrubando mitos. Nas férias de verão, no ritmo acelerado do carnaval, o ator caminhava pelas ruas do Rio, absorvendo a energia daquele mundo que o criou. E naquela cidade maravilhosa, ele encontraria inspiração para suas interpretações mais memoráveis, em uma trajetória marcada pelo respeito e pela admiração pelos valores brasileiros. Mas Selton não se agarra apenas na tela. Ele se transformou também em diretor, demonstrando que sua paixão por contar histórias está além do papel de ator. Com O Palhaço, o cineasta mostrou a sua habilidade para desvendar os mistérios da humanidade e revelar os segredos mais profundos de nossa natureza. Em um país onde o futebol é a religião, Selton Mello conseguiu equilibrar a popularidade com a profundidade cultural sem deixar de lado sua essência. O ator e diretor se tornaram símbolo da qualidade e autenticidade artística no Brasil, sempre em busca do melhor, mesmo que isso significasse caminhar contra o vento. E assim, Selton Mello continuou a compor suas memoráveis interpretações, cada vez mais enriquecidas por sua experiência e sabedoria, em uma obra que fala do Brasil, de sua beleza e sua tristeza, de seus sonhos e suas realidades. E é nesse cenário vibrante, desbravador e exigente, que sua vida se vive e se conta, como um hino à vida em constante busca de si mesma. Em cada movimento delicado dos olhos Selton, o cinema brasileiro